Bem, meninos, bom dia, né? Novamente, sejam aí bem-vindos todos. Nós vamos estar trabalhando hoje o descritor 5, certo? Da base da matriz do SPAES, com o auxílio do material estruturado de língua portuguesa do CISEDU. Tá bom? Aí é só reforçando o descritor 5 do material estruturado. E com ele, qual é o objetivo dessa aula? Que vocês consigam identificar o assunto principal em vários gêneros textuais, assim como, por exemplo, em cima deles, identificar qual seria o tema ou a ideia principal dentro desses textos, dependendo de que eles sejam narrativos, argumentativos, descritivos, dialogais ou explicativos. Lembrando que identificar o tema ou tese, né, a ideia principal, é uma competência que vai ser exigida de vocês, né, durante todo o ensino médio, principalmente quando você for trabalhar as redações dissertativas argumentativas. Você vai reconhecer esse tema e assunto, principalmente também em textos, verbos visuais, ou seja, textos que utilizam uma linguagem mista, né, ou multimodal, e também fazer o controle dessa informação, tendo em vista que os diferentes propósitos e projetos discursivos que esses textos podem trazer. Então, vamos lá iniciar nossos estudos. Então, para iniciar nossos estudos, nós vamos ter um destaque, né? Um dos fatores mais importantes que contribui para a construção do sentido do texto é a identificação do tema sobre o qual ele trata. Então, para você inicialmente conseguir, né, dar o primeiro passo para interpretá-lo de maneira satisfatória, você tem que identificar o tema. Esse texto, né, retrata de qual tema, para você depois poder conseguir alcançar os hábitos da interpretação textual. Aí, para isso, certo, nós vamos estar analisando, né, um texto. Que texto é esse? Vocês conseguem me informar? E aí, que tipo de texto é esse? É texto lá do WhatsApp, mensagem. Bom, mensagens do WhatsApp. Então, a gente tem aí uma das características que a gente viu lá em redação, que são os gêneros textuais, né, digitais. No caso aí, nós vamos ter uma conversa, né, do WhatsApp. Conversa essa entre, né, a Sâmia Araújo e um amigo. Tá bom? Aí ela coloca, aliás, ele: oi, Sâmia, tudo beleza? Passou pela Bienal do Livro na semana passada? Oi, tudo bem, Gu? Você? Fui, mas estou chateada porque não fui no dia da Conceição Evaristo. Na programação era o que mais queria ir. Nem fala, acabei nem indo também. Fui na sexta, só para comprar alguns livros mesmo. Ei, tá sabendo do evento que vai acontecer na UFC? Muitos professores incríveis vão apresentar seus trabalhos. Vamos? Qual evento? Diz aí. É um evento sobre textos, muito legal. Nem te conto. Fui pro Forró das Antigas no sábado. Menino, me conta como foi. Tava louca para ir e acabou não dando certo. Tô perdendo os babados. Foram 12 horas de forró. Saí de lá, era de manhã. Só banda boa. Aff, perdi. Acontece, e eu que perdi a inscrição para o doutorado, você vê se vou no evento da UFC. Uma boa pedida, viu? Não acredito. Como foi isso? Estava tudo encaminhado. Vacilo meu. Preciso fazer uma ligação agora. Depois nos falamos. Abraço. Valha, tá bem. Né? Sinalzinhos dos emojis. Exatamente, né, Mailana? Verifique que dois amigos estão conversando por meio do WhatsApp, um dos principais meios de comunicação da atualidade. Sobre o que eles estão falando? Então, aí a Mailana já colocou que eles entram em vários assuntos, né, de uma forma, né, descontextualizada. E aí, o que é que eles estavam falando? Quais foram os assuntos que eles falaram aí? E aí, meninos, quais foram os assuntos que eles abordaram? Deixa eu olhar quem é que está participando. Vamos lá, Letícias. Eles falaram assuntos aleatórios, realmente, João, né? Do nada. Eles falaram da
Eles festa, né? falaram com a Bienal, da festa do doutorado. Festa do show, do Outra doutorado, né, da festa. Bienal, do livro. Então, vocês veem que nessa conversa do WhatsApp, eles tiveram uma abrangência de vários temas, tá bom? Se a gente fosse, né, especificar, né, por mais que os temas sejam, de certa forma, divergentes, ou seja, eles não seguiram uma linha de raciocínio. Ah, professor, isso acontece? Acontece principalmente nesse estilo de texto, né? Conversas de redes sociais, de mensagens instantâneas, o foco acaba, às vezes, modificando rapidamente. É como se você estivesse conversando com um amigo ali ao seu lado. Então, você pergunta de várias coisas, conversa ao mesmo tempo de várias coisas, e não tem uma linha de raciocínio lógica. Mas, mesmo assim, eles dão uma maneira autorizada, né? Quer ver? Assinale a alternativa que melhor definiria o assunto da conversa. A. As práticas escolares dos interlocutores. B. As atividades dos interlocutores nos últimos dias. C. As pessoas famosas que estiveram em Fortaleza na época da conversa. D. Os eventos que aconteceram na cidade em que os interlocutores vivem. Qual dessas 4 alternativas aí teria a melhor definição do assunto da conversa? Mesmo sendo vários assuntos aleatórios. Qual seria, por exemplo, né, o assunto que... Dos interlocutores nos últimos dias. Muito bem, né, as atividades dos interlocutores nos últimos dias. Então, você vê aí que mesmo de uma forma aleatória, né, uma conversa entre amigos, né, que destaca-se principalmente pela oralidade, né, que nós vamos ver esse índice de oralidade nas conversas de WhatsApp ou conversas né, de aplicativos de mensagens instantâneas, porque você não tem uma preocupação total com a escrita, você tem resumos para ser mais rápidos, abreviações, né, uso de siglas, gírias, e uma troca aleatória de conversas. Certo? Então, você vê que eles falaram de vários assuntos, mas todos os assuntos foram das atividades que eles iam desenvolver nos últimos dias, certo? Da Bienal que eles foram, ou deixaram de ir, do que eles perderam na Bienal, né? Da inscrição que ela tinha que fazer para o doutorado e não fez, da festa na UFC, de um outro evento na UFC. Então, vocês tiveram aí vários assuntos. Sim, mas todos estavam relacionados aos últimos dias que eles vivenciaram. Ok? Então, o que é o tema mesmo, ou o assunto de um texto? Vamos lá conceituar? O tema, assim por dizer, é diferente de assunto. O tema é aquilo qual falamos em nossas interações por meio dos textos. Ele é bem mais específico. Já o assunto de um texto é encarado como um conjunto de possibilidades de temas que podem ser abordados. Os temas, por sua vez, são apenas uma parte específica de um assunto, que você pode chamar também de recorte temático. Ah, professor, aí ainda está muito complicado, né? Tanto que eu botei aí uma carinha de pensativo. Tema e assunto ainda está muito, né, difícil de cinir, diferenciar. Aí, então vamos lá para o quadro abaixo aí. Esse quadrinho aí você tem, por exemplo, né, uma questão. Qual seria o assunto do texto? Poderia ser o aquecimento global. Dentro do aquecimento global, eu posso ter vários temas, posso ter várias temáticas. Posso ter as consequências, eu posso ter as causas, eu posso ter as soluções, que é como barrar o aquecimento. Então, dentro do meu texto, de um assunto X, eu posso ter, por exemplo, várias temáticas. Outro exemplo, né? Poderia, se a gente tivesse o tema pandemia, né? A gente poderia, por exemplo, ter as causas do coronavírus, né? A gente poderia, por exemplo, ter as consequências do coronavírus na economia. A gente poderia ter como os estudantes estão enfrentando, né, esse tempo de pandemia. Então, a gente vai ter vários temas em cima de um assunto, né, os sintomas, como o Victor colocou. Então, a gente, em cima de um assunto, a gente pode ter vários temas específicos.
Tá bom? Então, lembrando, né, verifique sempre o processo. Dentro do texto, qual é o assunto, ou seja, qual é a forma global e qual é a forma específica, que vai ser o tema. Até aí, estão conseguindo compreender? Dá para diferenciar o que é o assunto e qual é o tema, não dá? Certo. Então, vamos prosseguir. Nós vamos ter aí dois textos. Para o primeiro texto, eu vou pedir para vocês me auxiliarem. Né? A garganta aqui já está um pouco detonada, né? E ele é um pouco grande. Então, eu quero que cada aluno leia uma das páginas, tá bom? Nós temos aí a primeira página, o texto 1. Gabriel, pode ler para mim, por favor? E aí, João Gabriel? E aí, quem se habilita, já que o Gabriel hoje está indisponível? Só vou perdoar porque ele é bem participativo. Pronto, me auxilia aí. Tá. Diariamente, pessoas gordas e obesas saem de casa logo cedo e sabem que vão encontrar pela frente desafios de todos os tipos: transporte público, escritório, restaurantes e outros ambientes que não estão preparados para acomodá-las. Ainda pior, sabem também que vão ser alvo de piadas, julgamentos e ouvir de muita gente que precisam emagrecer. Esse preconceito tem nome. Gordofobia é um neologismo para o comportamento de pessoas que julgam alguém inferior, desprezível ou repugnante por ser gordo. Funciona como qualquer outro preconceito baseado em uma característica única. Explica o Dr. Adriano Segal, psiquiatra do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Apesar do nome ser novo, é algo que sempre existiu. A gula é até um pecado capital. Há estudos Com estudos universitários. com universitários em que afirmam preferir se casar com traficantes ou bandidos do que obesos, diz o médico. E aí, Minos, o que é que a gente pode relatar aí do primeiro parágrafo? Vamos lá já esmiuçar ele um pouco, antes de passar para as questões. Já fala da dificuldade que os pessoal obeso, acima do peso, tem na vida diária. Aí vocês veem que eles destacam algumas das dificuldades, né? Eu acho que, principalmente, marcante também nesse texto, a gente pode ter aí a fala do doutor, né, Oswaldo Cruz, né? Esse estudo dele que destaca também, né, que tem pessoas que preferem casar com um traficante, né, com bandidos, do que com pessoas obesas. Então, e olha que o estudo foi com universitários, pessoas que, né, tem vamos dizer assim, é para ter uma mente um pouco já Riante, controla. Tu pensando besteira, é melhor ficar calado. Vamos lá, próxima lâmina. E aí, Victor, pode ler para mim? Posso. Em um mundo pouco adaptado a corpos gordos, em uma sociedade que institucionaliza o preconceito contra os donos desses corpos, navegar pelo cotidiano traz desafios de diversas naturezas, dos mais simples aos mais complexos. Comprar roupa, por exemplo, pode ser uma experiência desgastante, emocionante inclusive. A jornalista satisfeita Flávia Durante conta que começou a engordar depois da faculdade e ao longo de 10 anos ganhou 30 quilos. Mesmo bem resolvida com seu corpo, ela tinha dificuldade em encontrar roupas de seu agrado. Na pouca oferta do mercado, não deixei de fazer as coisas por ter engordado. Lá à praia usava biquíni normalmente. O problema era encontrar peças que me servissem conta.
Muito bem. Então, aí ele ainda especifica ainda sobre as questões do cotidiano, né, de pessoas que acabam sofrendo com a obesidade. Mas eles não destacam a obesidade aí como algo ruim. É uma opção de muitas pessoas. Então, muitas pessoas são felizes com o corpo que têm, né? Vamos lá. Francisco Gabriel, pode ler para mim, por favor? Foi ali que viu que a inclusão sofrida pelos gordos não se limita a uma rejeição social. O próprio mercado propaga isso quando as marcas não querem ver seus produtos em corpos gordos. Ainda que eles sejam uma parcela grande dos consumidores, cansada de falta de opção e dos padrões extremamente excludentes do universo da moda, Flávia criou a Pop Plus Size, feira que desde 2012 reúne em São Paulo expositores que fabricam peças com manequins acima de 44 e pensadas para diversos tipos de corpo. Mais que isso, denominada como Feira da Moda e Cultura Plus Size, a Pop Plus Size se posiciona como uma plataforma de fortalecimento de autoestima, empoderamento e respeito à diversidade. Né? Como a Flávia colocou, né, aí no texto, né, ou colocaram a Pop Plus Size, ela não serve só para comprar roupa, mas também para fortalecer a autoestima dessas pessoas, né, de empoderamento, ou seja, de destacar que eles, né, têm o direito de se sentirem felizes, independentes, né, do seu corpo, né, independente também das exclusões sofridas por eles. E aí, a gente finaliza com o último parágrafo. Deixa eu ver aí. Rodolfo poderia ler para mim, ou o Juan, um dos dois? Hoje vai ser a vez dos meninos. Na aula passada, as meninas que participaram extremamente, já que só tinha 2 meninos. Não, acho que foi na do terceiro ano. Vamos lá. E aí, Rodolfo ou Juan? Quem se habilita? Nenhum dos dois? Uma das frequentadoras assíduas da Pop Plus é Patrícia, que hoje se sente muito bem como o próprio corpo, mas cita anos de terapia e a entrada para um grupo de teatro como iniciativa que ajudarão a gostar de si mesma. Na adolescência e na infância, ela sofreu bullying por ser gorda. E a ignorância e o preconceito se manifestaram de diversas formas ao longo de sua vida. Foi rejeitada pelas companheiras do time de vôlei. Teve um relacionamento com uma pessoa que não se deixava ser vista em público, ao seu lado, e chegou a ouvir uma entrevista de emprego para uma loja que não deveria nem se esforçar porque não haveria um uniforme do tamanho dela. No meu trabalho atual, repara e comenta sobre tudo que eu como. Conta, eu estou mudando a alimentação por questões pessoais e vejo que as pessoas ficaram surpresas quando me vê comendo vegetais. Já parte do princípio de quem é porque quer emagrecer. Me dão parabéns e não é. Obrigado, João. Então, vocês veem aí, né, nesse último parágrafo, a questão, né, do destaque da fala da Patrícia. Né? Quais pontos, por exemplo, fica marcante a questão do bullying, uma prática que é muito associada aos nossos meios sociais, né, aos nossos grupinhos de amigos, as questões, por exemplo, né, de ambientes que a gente frequenta, né, desde a igreja, a escola, né, principalmente um local. A gente já teve pesquisas aí na própria escola que destacaram isso, né? A escola é um dos principais locais, né, que o bullying acontece, não só, né, por estigma físico, mas né, desde a opção de gênero, pelas questões sexuais, pela opção religiosa, pela, né, cor, raça. Então, principalmente no Japão, Rian,
Alguns estudos colocam isso. Eles têm um... Não, eu entendi que era o bullying, né? A cultura deles é muito relacionada ao conversa, né? Aquela questão convencional, né? Fora que alguns adolescentes agora eles já começam, mas essa questão tu fala sobre a questão de ser gordo também? Eu, particularmente, né, consegui me superar muito, né, em relação a isso, se eu for pegar. Por exemplo, não é algo que me afetava tanto, né, mas dentro de uma sociedade hoje que você não tem, por exemplo, todo o apoio familiar ou cultural, ou como você está muito mais debilitado, né, do que muitas vezes, né, dentro do seu convívio, você acaba sofrendo muito, né? A gente vê as consequências do bullying, né? Eu poderia até depois espantar vocês com a minha forma física quando eu era adolescente, porque se botassem um flash, pegasse assim um lápis, colocasse na frente, eu desapareceria. Mas é assim mesmo, né? Desde caneta sem bocal ao meu sobrenome Mesquita, né? Associação mosquito, aí daí vai. Aí você vê, né? Então essa questão do bullying ainda deve ser trabalhado, né, por nós mesmos. Muitas vezes a gente comete atos e não percebe, tá bom? Então aí a gente vai analisar um pouco o texto. Nós temos aí, ó, identifique dentre as alternativas a seguir a qual gênero pertence o texto que você acabou de ler. É uma notícia? É um editorial? É uma reportagem? É um artigo de opinião ou é uma campanha comunitária? Qual desses, né? Lembrando que se você consegue identificar o tema, consegue identificar, né, o assunto e vai esmiuçando né, cada texto, você consegue, por exemplo, identificar qual é o gênero a qual ele pertence. Então, qual o gênero textual nós temos aí nesse texto? Hein, meninos? Né, nós temos aí 1, 2, 3, 4 parágrafos que já destacam uma boa parte do texto. Reportagem, quem mais acha que seria uma reportagem? Vamos lá, ó, caracterizar. A notícia é um texto na qual ele tem um foco narrativo informativo, que ele destaca, né, fatos cotidianos, mas que são fatos, né, mais relacionados ao tempo real. Ok? O editorial, ele é do gênero informativo jornalístico, mas ele, ao contrário da notícia, ele traz o caráter argumentativo. Ele vai tentar convencer você sobre o aspecto da ideia principal deles. Já a reportagem, ele tem o mesmo foco jornalístico, narrativo, informativo que a notícia, só que ele é embasado em cima de uma pesquisa sobre um tema. O artigo de opinião, é um texto, como fala, né, opinativo, argumentativo, na qual se dirá suas opiniões, né, relatadas, né, perante um determinado tema. E a campanha comunitária, né, tem uma menção à campanha publicitária, só que com foco relacionado à comunidade, né, como, por exemplo, convencer você a auxiliar a comunidade em realizar algo. Então, nesse caso, vocês conseguiram ver muito bem, né, a questão da reportagem. Uma dica também, né, na prova, quando, principalmente, por exemplo, se fosse a prova do SPAES, ou provas externas, ou na própria prova interna de vocês, né, quando tem essa questão gênero textual, vocês venham aqui, ó, lá embaixo no texto, normalmente informa aonde esse texto é disponibilizado. Eu não sei aí na tela de vocês, né, que na minha aqui no meu celular está cortando, mas tem aí disponível em, né, www.hospital, né, osvaldocruz.org.br.
imprensa, notícias, precisamos falar de gordofobia. Certo? Mas aí é porque, deixa eu colocar aí em tela diminuída. Vamos ver aqui. Deu para visualizar agora? Então, vocês têm bem aqui, ó. Nesse aspecto, tá? Então, vocês veem normalmente, né? É notícias, né? Está dentro da parte de imprensa de notícia, mas não é o gênero notícia, porque não está relacionado a um fato, por exemplo, se fosse só o fato da Patrícia, tivesse acontecendo algum bullying com ela e ela estivesse falando, mas não, foi todo um estudo sobre o tema gordofobia, que falou né, sobre a Patrícia, falou sobre a jornalista. Então, nesse aspecto, certo? Nós vamos ter uma reportagem, tá bom? A segunda questão aí, ó. Como você já sabe, os textos partem de um assunto rumo a um recorte temático, ou seja, temos o assunto e o tema. Indique a alternativa que contém o assunto e o tema, respectivamente. A. O assunto seria gordofobia e o tema seria o conceito de gordofobia. B. O assunto seria gordofobia e o tema seria os desafios enfrentados por pessoas obesas. C. O assunto seria corpos gordos e o tema seria a falta de recursos de acessibilidade nas cidades. D. O assunto seria a moda e o tema seria as novas tendências voltadas para as pessoas acima do peso. Ou o assunto seria padrão de beleza e o tema seria os desafios de quem não corresponde ao padrão vigente. B, quem mais? Vitor também acha que é B. Todo mundo concorda aí que seria a letra B. Então, vocês teriam um assunto, que é a gordofobia, e... Professor, Sim. Tem como, por exemplo, ter vários temas, e aí, como, por exemplo, pergunta qual é o assunto, qual é o tema, aí seria o tema que mais prevalece, Exato. porque também fala da acessibilidade nas cidades, né? Porque eu lembro de ter estudado isso, que pode ter vários temas, né? Sim, mas aí o tema principal é o que prevalece. Se você olhar em cada parágrafo, por exemplo, o primeiro parágrafo, ele conceitua o que é gordofobia, mas depois disso ele não diz mais nada sobre o conceito. Então isso é descartado. Mas lá no primeiro parágrafo, ele já tem uma tendência a destacar, né, alguns desafios enfrentados. Aí quando ele vai falar, por exemplo, da moda, né, plus size, qual foi, por exemplo, o tema que levou a essa distância, essa questão? Foi, por exemplo, a jornalista lá não conseguir roupas, né, que adequasse a ela. Quando ele foi falar, por exemplo, da Patrícia, que também participava lá da moda plus size, mas ele leva também, por exemplo, dos bullying e de enfrentamentos, por exemplo, em entrevista de emprego, né, no próprio trabalho dela, que ela enfrentava esse preconceito. Então, foi destacando o que eles enfrentavam diariamente, ou os desafios enfrentados por pessoas obesas. Deu para distinguir? Mas, como você mesmo disse, nós vamos ter, por exemplo, dentro de uma redação, né, de um texto, uma diversificação de temas. Vejam que ele não falou somente de enfrentamento diário, ele foi falando, né, de alguns outros, por exemplo, a acessibilidade, né, ele já inicia destacando, mas aí você vai olhar qual foi o que prevaleceu em cada parágrafo. Tá bom? Mas foi uma boa pergunta e um bom ponto a ser levantado, Isabelle. Foi a Mailana, não foi eu. Oh, desculpa, porque aqui não dá para... A voz aí acaba... Aí nós temos aí a terceira, ó, que já vai casar com o que vocês disseram agora.
Todos os enunciados abaixo encontram-se no texto 1. Entretanto, apenas um deles traduz o tema que de fato é trabalhado. Assinale. A. Esse preconceito tem nome. B. Na adolescência e na infância, ela sofreu bullying por ser gorda. C. Cansada da falta de opção e dos padrões extremamente excludentes do universo da moda, Flávia criou a Pop Plus Size. D. Diariamente, pessoas gordas e obesas saem de casa logo cedo e sabem que vão encontrar pela frente desafios de todos os tipos. Ou a jornalista santista Flávia Durante conta que começou a engordar depois da faculdade e ao longo de 10 anos ganhou 30 quilos. O Gabriel já colocou que seria C. Mailana D. E aí, meninos? Em qual desses enunciados nós temos o tema com maior, né? Letícia, as duas Letícias também colocaram D, a Isabela e o Victor, letra D. Então, como eu disse, ó, se nós analisarmos aqui já é a primeira frase, né, que vocês colocaram. Diariamente, as pessoas gordas e obesas saem de casa logo cedo e sabem que vão encontrar pela frente desafios de todos os tipos. Ok? Nós já, né, transporte público, escritório, restaurante e outros ambientes que não estão preparados para acomodá-las. Aqui, né, ele coloca em um mundo pouco adaptado a corpos gordos. Então, isso também é um enfrentamento de desafios, né? E também o preconceito, que acaba sendo algo que as pessoas gordas, né, e obesas acabam enfrentando. Mas aí ele começa a destacar, né, a compra de roupas, né, a falta de opções, tudo são algo que vão sendo enfrentados. O bullying, os comentários, né, das pessoas, né, a rejeição de algumas. Então, tudo isso casa com o tema desafios enfrentados por pessoas obesas, que vai destacar principalmente na letra D, sim. Né, pessoas, né, gordas e obesas, né, vão enfrentar desafios de todos os tipos. Né? Acessibilidade, roupa, preconceitos, comentários, rejeições. Né? Por exemplo, você, né, tem um namorado que não bate uma foto com você, não sai em público por estar com vergonha, né, só porque você é gordo. Então, isso também não deixa de ser um desafio a ser enfrentado. Então, todos esses aspectos combinam aí com a letra D, tá bom? A letra C, ele é um dos aspectos só, que foi o aspecto da roupa, que acabou fazendo com que a Flávia criasse, né, o espaço Pop Plus Size, que é para falar sobre esse universo da moda. Aí foi um dos desafios. Mas o texto, por completo, ele mostra vários desafios. Tá bom? Podemos prosseguir? Então vamos lá, né? Nós temos uma quarta questão que ela faz uma referência também a essa questão, mas com outras intitulações, com outra parte de texto. Nós temos duas afirmativas aí. Sabem também que vão ser alvo de piadas, julgamentos e ouvir muita gente que precisam emagrecer. Esse preconceito tem nome. Navegar pelo cotidiano traz desafios de diversas naturezas, do mais simples ao mais complexos. Comprar roupa, por exemplo, pode ser uma experiência desgastante. Então, nós tivemos dois trechos aí tirados do texto que trazem uma referência. Então, considerando que você já identificou o tema, né, do texto que você leu, você já identificou, nós já identificamos. Qual a importância das informações veiculadas pelos trechos transcritos acima? E aí? Por que é que eles são importantes? Por que é que os três trechos acima aí são importantes? Quais são as informações que eles trazem que se associa ao nosso tema?
Zé Caso não entendi a pergunta mesmo. Vamos lá, ó. Você já identificou o tema, não é? Qual é o tema? Qual foi o tema que a gente identificou? A dificuldade das pessoas gordas na vida. Pronto, né? A dificuldade, os desafios que nós vamos encontrar diariamente. Não é isso? Aí, em cima desse tema, nós temos 2 comentários. Sabem também que vão ser alvo de piadas, julgamentos e ouvir muita gente que precisam emagrecer. Esse preconceito tem nome. Então, esse foi o primeiro comentário. Diante desse comentário, qual a importância, né, dessa informação referente ao nosso tema? Nosso tema é desafios, né, que eles vão enfrentar. Qual é o desafio, por exemplo? Qual é a informação importante de desafio a ser enfrentado nessa primeira frase? O João Gabriel botou aí Eles são o... alvos de piadas. Oi? Eles são alvos de piadas, exatamente como o João Gabriel disse, que eles praticam bullying com eles. Então, vão ser, por exemplo, né, referente ao tema, um dos desafios a ser enfrentado é o bullying, né? Ou seja, o preconceito. Então, qual é a importância dessa informação, por exemplo, trazer no texto para quem estava lendo? Se eu estou falando, por exemplo, né, nesse texto para você, sobre o preconceito, sobre o bullying, por que isso é importante? Por que é importante passar essa informação? O que é que ela vai causar? O bullying que as pessoas gordas sofrem. Pronto, o Rian colocou muito bem, né? Para evitar isso. Então, a importância aí, principal dessa informação, em repassar que, por exemplo, né, algumas pessoas vão ser alvo dessas piadas, né? Vão ouvir julgamentos, vão ser destacados aí para, né, a importância de você evitar o sofrimento das pessoas, evitar o preconceito, tá bom? E a gente pode ver isso também no segundo trecho. Navegar pelo cotidiano, ou seja, você andar, né, ao seu redor, traz desafios de diversas naturezas, do mais simples aos mais complexos. Comprar uma roupa, por exemplo, seria um desafio simples ou complexo? Complexo, eles tinham dificuldade de achar roupa. Não, para a mulher, comprar uma roupa é bem complexo. Pode ser até uma camiseta. Para os meninos, na opinião de vocês, comprar uma roupa é algo simples ou complexo? É para ser simples. Você chega numa loja, me dá uma blusa. Né? Qual é o seu tamanho que você veste? Eu visto G. Eu visto M, né? Mas aí, sabe. Mas se torna algo simples. A opção de você escolher entre as blusas é que seria um pouco mais complexo. Por que é que, por exemplo, essa experiência se tornaria desgastante? Aí sim entra o complexo, né? Porque para muitas pessoas, por serem obesas, eu não estou falando do número 44, 46, não. Né? Tem pessoas que vestem aí 50, 60. Então, você chegar numa loja dessa e pedir uma roupa deste tamanho é bem complexo. É algo desafiador e é desgastante, porque quase, além de não ter peças, ou quase não ter peças, não vai ter opções. Então, isso acaba frustrando as pessoas, né, que tem essa questão de obesidade. Ok? Então, por que é importante também divulgar isso? Seria importante para, por exemplo, o mercado financeiro, aliás, o mercado de produtos, também investirem, né, como a Pop Plus Size mostra, investirem nessa tendência. Se vocês verem agora, mesmo no nosso cotidiano diário, no nosso cotidiano mais regional ou da nossa própria cidade,
vocês veem que, por exemplo, os modelos, né, e as propagandas aí de roupas, né, as lojas estão com uma tendência de não mostrar mais só roupas que caibam aí naquelas pessoas de um dia que foi aquele top físico, né, magrinho, ou aquele corpo mais estrutural. Então, também selecionando modelos mais um pouco plus size, mais voltados ao normal, né, para atingir esse público, a qual é rotineiro, né? Tá bom? E aí, já falando nisso, né, ao falar do Pop Plus Size, né, que é a feira que reuniu em São Paulo expositores que fabricam peças com manequins acima de 44 e pensada para diversos tipos de corpos. Percebemos que em outro tema vem à tona a questão da moda plus size. Reflita, de que forma falar sobre isso contribui com o objetivo do autor? Eu acabei já quase dando a resposta. Qual era o objetivo do autor, inicialmente? Qual era o objetivo desse texto? Aí a gente pode associar o objetivo a quase o tema. Incentivar os lojistas a comprar roupas que possam ser vendidas para pessoas gordas, né? Isso seria a importância, tá? No que ele fala, né? De que forma sobre isso contribui. Como é que eles vão contribuir? Incentivar os lojistas, sim. Tá, Gabriel? Colocou muito bem a resposta aí da quinta questão. Então, de que forma seria, né? De que forma falar sobre a Pop Plus Size contribuiria? Né? Contribuiria incentivando as pessoas, né, o mercado de produtos, a investirem também. Tá bom? Mas qual é o objetivo do texto? Qual era o objetivo mais específico do texto? O objetivo não era só falar sobre o mercado financeiro, não. Qual era o objetivo? Voltando lá para o tema. O objetivo está muito relacionado ao tema. O tema era os desafios enfrentados, né, pelas pessoas obesas, pelas pessoas gordas. Então, né, mesmo que fosse falando sobre a dificuldade de encontrar as roupas adequadas, né, que o Gabriel está colocando, o objetivo principal que o autor colocou seria ajudar, né, não só na questão das compras de roupas, mas em ajudar em todos os elementos que envolvem esse desafio. Então, era como fosse o objetivo principal desse texto seria traçar soluções, né, para os desafios enfrentados pelas pessoas obesas, certo? Ou mostrar os desafios enfrentados por elas, certo? Então, o Rian também se aproxima mais da resposta, não da quinta, mas do próprio objetivo que eu perguntei, né? Porque contribuir realmente seria, né, falar que deve se investir nesse tipo de moda. Mas nós temos o texto 2, tá bom? Eu tô gorda? Não, que é isso? Você é linda. O que é que essa primeira... Não, Gabriel, você deu a resposta para a quinta questão. Tá bom? Ó, voltando aqui, ó. A quinta questão é de que forma falar sobre a moda plus size vai contribuir com o objetivo do autor. Então, o objetivo do autor era mostrar soluções para o enfrentamento dos, né, dos desafios que as pessoas gordas sofrem. Então, falar da moda plus size ia contribuir como? Ia incentivar os lojistas, certo? A resposta que você colocou é a resposta da quinta, sim. Tá bom? Então, seria incentivar os lojistas, era falar das roupas, né, de mais forma de encontrar as roupas mais adequadas. Essa seria a resposta da quinta, com certeza. Mas aí eu coloquei qual seria o objetivo do autor. Aí o objetivo do autor, por que é que eu perguntei qual era o objetivo do autor? Porque para mim saber como é que contribui, eu tenho que ter em mente qual é o objetivo. Porque aí eu posso até não ter a resposta correta. Tá bom? Eu estou só associando os dois temas. Aí voltando para o texto 2. Tá bom? O que é que a gente pode pegar aí dessa primeira parte dessa charge aí, ou dessa tirinha?
né? A moça coloca, eu tô gorda. Não, que é isso, você é linda. O que é que a gente já pode falar sobre essa charge? E aí, meninos? O que é que a gente pode destacar dessa charge? E aí, Clarice? Sobre o objetivo pessoal, tenta melhorar a autoestima do outro. Seria esse? A segunda pessoa quis melhorar a autoestima. Vale, só foi perguntar a Clarice, ela saiu, foi? Perguntar a outra aqui para ver se sai? Ou foi só. E aí, Letícia Reis? Ou a Letícia de Cássia? Né? Para vocês, meninas. Se você, eu disser, né? Para as duas Letícias aí. Se vocês dissessem assim, eu tô gorda. Aí a outra pessoa diz, não, que é isso, você é linda. Qual era a percepção que vocês teriam? Sobre, né? Eu posso falar? Sim. Eu acredito que assim, por exemplo, a outra viu gorda como se ela estivesse feia. Ela não falou que estava feia. Ela falou que estava gorda. Aí ela, e tipo, ela nem, Né? Muito bem. Né? Ela não disse que estava feia, ela disse que estava gorda. Né? Foi exatamente a segunda parte da charge. Mas eu não disse que estou feia. Né? Então a pessoa, nós na sociedade já nos associamos, né? A gente já associa, por exemplo, quando uma pessoa que diz, eu estou um pouco mais gordo, aí a outra pessoa já associa colocando que eu estou, que eu estou magra, né? Ou que eu estou, né, não estou me achando feia. Eu tenho uma amiga que quando dizem que ela está um pouco mais magra, ela já fica com receio, porque ela passou tanto tempo magra, ela foi um Zé Carlos da vida quando era jovem, só aquela pessoa bem fina demais, aí ela já associa que ela já está se achando feia. Então ela já tem dificuldade em se mostrar magra. Né? Quando às vezes a pessoa coloca, tu tá tão magra, mulher, como elogio. Não é para ser um elogio. Certo? Essa questão de você. A gente associa muito. Engordou, tá feio. Emagreceu, tá bonito. No próprio texto, a gente viu que a Patrícia colocou que estava comendo vegetais. Exatamente, né, Letícia Reis? Né? A sociedade já coloca que gordos são feios. E não é para ser assim. Né? Para se mostrar que as pessoas devem amar o seu corpo, valorizar o seu aspecto físico, independente disso. Né? O que a Patrícia colocou, que ela ia comer vegetais por um motivo mais pessoal, que provavelmente seria os problemas, provavelmente de hipertensão ou de diabetes, que às vezes a gordura traz. Mas isso não destaca que ela se achava feia, não. Mas a gente acha que quando a pessoa diz, eu tenho que comer salada, já quer emagrecer, tá se achando gordinho. Mas esse aspecto não é para ser levantado. Tá bom? Então é o que a gente vai analisar aí nessa questão. Considerando o texto 1, é possível relacioná-lo ao texto 2? De que forma? Como é que os dois se relacionam? Como é que o texto 1 e o 2 se relacionam? Eles têm o mesmo assunto? Um complementa o outro. Aí, Gabriel, se eu perguntar, né? Os dois falam sobre obesidade. Mas um complementa o outro ou um é semelhante ao outro? E aí, no ponto de vista de vocês?
certo? Por que é que eu levantei esse tópico? Porque uma das perguntas, né, principalmente no SPAES, eles sempre trazem isso. Né? Nas provas internas a gente também aborda. Né? Botando 2 textos, ele coloca. Os textos, eles são complementares? Eles são semelhantes? Eles são divergentes? Ou seja, um contraria o outro? Eles são diferentes? Ou seja, um não tem nada a ver com o outro? Certo? São opostos? Ou seja, um está dizendo o contrário do outro? Então, vocês também têm que ter essa noção de compreender o paralelo entre textos. Então, a gente tem textos aí que são semelhantes, né? Ou seja, trazem temáticas parecidas, que é a temática da obesidade, né? O assunto obesidade, a gordofobia, e o próprio preconceito relacionado a isso. Tá bom? E na sua opinião, o caso retratado pelo texto 2 pode ser considerado um caso de gordofobia? Justifique. E aí, eu posso considerar um preconceito? Não. O João Gabriel colocou que, né, a segunda moça ela não agiu com preconceito. E os demais, no ponto de vista de vocês? Eu posso, né, colocar, né, não, você é linda. Não, que é isso, você é linda. Eu acho que é um preconceito inconsciente, que as pessoas colocam tanto na cabeça das outras que ser gorda é ser feia, que as pessoas já estão acostumadas a responder algo assim. Pronto, muito bem, Isabelle. Né, não é que a menina fosse preconceituosa, mas em nós mesmos, nós temos dentro da nossa cultura, inconscientemente, algumas raízes. Alguns em relação ao gordo, em relação ao tipo de roupa. Né? Se você, por exemplo, né, vocês têm vários memes, vários vídeos que abordam isso, e vários exemplos na sociedade. Né? Muitas vezes você chega numa loja, se você vai só numa chinelinha rasteira, um calçãozinho assim, né? Né? E a outra pessoa chega mais toda elegante no salto, aí acham que aquela é a rica e o outro é a pobre. E nem é. Às vezes a roupa não te define a quantia que você ganha ou o tipo de pessoa que você é. A questão de você ser gorda ou magra não vai definir se você é bonito ou feio. Nem no aspecto físico, tá? Porque você tem que ter a consciência de que você deve se gostar, se amar do jeito que você é. É claro que você pode até querer melhorar. Né? Por exemplo, quando eu vejo essa minha pochetezinha aqui, e vejo na época que minha barriga não era um tanquinho malhado, mas era bem mais baixo, né? Ah, eu tenho que diminuir um pouco, eu estou engordando demais. Mas isso não caracteriza que eu me acho feio. Né? Quando eu me olho no espelho, eu sou lindo. É uma autoestima? Né? É você ter uma autoestima? É. Mas isso não lhe descaracteriza, né, que você é feio. Mas é como a Isabelle colocou, a sociedade, inconscientemente, você carrega com isso. Quando você, por exemplo, vê uma pessoa tatuada, né, toda, às vezes, com brinco e tudo, o que é que você imagina? Não. Se encontrar ela, por exemplo, no meio da noite, quando você volta de uma festa, e eu vou ser assaltado agora. Né? Então, isso, né, traz um aspecto bem complicado mesmo, né? Como o Gabriel colocou, a sociedade é algo complicado. Então, esses preconceitos, ó, já fala, né? É um conceito antecipado, antes, né, mesmo de você conhecer a pessoa, antes mesmo de você, né, ter esse contexto social, né, é muito abordado, né? Está inconsciente em você, tá bom? Então, por mais que, né, a outra pessoa colocou, não, você é linda, mas ela não disse que estava feia, ela disse que estava gorda. Não, aí assim, ela poderia dizer, não, você engordou um pouquinho mesmo, mas continua sendo linda como sempre. Aí eu teria colocado como uma autoestima, né? Você continua linda, você ainda, mas você é linda. Mostra, não foi o, né, como o Gabriel colocou, não foi um preconceito escancarado, mas muitas vezes a gente nem percebe que agiu com preconceito. Nós mesmos, no nosso cotidiano, muitas vezes a gente nem percebe que age com preconceito com as pessoas.
Então, vamos analisar mais algumas questões. Essa daí foi a questão, né? Vamos dar Explore, né? Para quem não respondeu ainda o card da semana passada. Né? Vamos dar as respostas aí. Olha, tudo isso já? Já é 11h34, a aula passa rápido quando a gente está... Mas vamos lá tentar responder só essa. Aí a gente deixa a outra para vocês responderem. Espírito da Páscoa. Sim, tem uma religião, mas não é o cristianismo. Sou devoto do capitalismo. Aí nós temos uma charge, né, destacando esse aspecto. Então, dentro dessa charge, né, qual é o tema dela? Seria a reafirmação da Páscoa como uma festa de origem cristã. B, a influência do capitalismo nas datas comemorativas brasileiras. C, a indiferença de datas comemorativas importantes como a Páscoa. D, a insubordinação de datas comemorativas como a Páscoa à religião. Ou a resistência do espírito de Páscoa ao modelo socioeconômico capitalista. Eita, B. Big Brother Brasil não, né? Bom, bonito e barato. Eita, mais B. Ó, todo mundo colocando B. Então, a influência do capitalismo, né, nas datas comemorativas brasileiras. Por que isso? Porque a Páscoa ela é realmente uma data comemorativa à questão religiosa, tanto judaica cristã, né, que é a saída do povo eleito do Egito, quando eles se libertam, mas com, né, a ordem cristã, né, é quando Jesus Cristo ressuscita, né? É pela glória, né, da salvação dada por Cristo. Mas isso hoje ela perdeu um pouco o sentido. Então a charge, normalmente, ele é um texto crítico. Ele é um texto que sempre vai trazer uma crítica. Então qual é a crítica aí? A questão que do capitalismo influencia. Não só na Páscoa, mas como em outras datas comemorativas. Né? Por exemplo, na Páscoa, a importante passou a Páscoa e você não comprou o ovo da Páscoa, não teve Páscoa. Isso é insignificante. Com a mesma coisa também que acontece, por exemplo, com o Natal, né? O Natal a gente dá mais importância à figura do Papai Noel, aos presentes de Natal, do que ao significado também que ele tem dentro do contexto cristão, religioso, que é o nascimento de Cristo. Então, muitas vezes, dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, uma criança cresce e não é passado o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Cristo. Ela vai associar sempre ao período que o Papai Noel vem descer pela chaminé e vai trazer o meu presente. Então, aí traz algumas críticas. Ô, Gabriel, né? Eu estava vendo um vídeo, né, que o menino coloca que não é que as crianças não eram para ver isso, principalmente se ela acreditasse em Papai Noel, porque ele tinha pedido um brinquedo lá, né, e já tinha acabado na cidade dele. Aí a mãe dele perguntou, mas onde é que tem, meu filho? Ajude o Papai Noel, diga na carta onde é que tem para ele encontrar. Aí ele disse que quando acorda de manhã, vê o pai dele fazendo um cheque. Né? Aí lá tá na árvore o cheque lá para ele comprar o presente porque o Papai Noel não tinha encontrado. Aí ele sabe que não foi o Papai Noel que deixou o cheque, é claro que foi os pais. Mas não desiluda os coitados não, deixa os bichinhos acreditar. Mas lembrando, né, a gente tem que criar que o aspecto natalino não é só o presente do Papai Noel, né? E o significado real seria o significado cristão. Meninos, ó, nós temos aí a segunda questão, né, mas como o passar das horas já está extrapolando, só para diferenciar, né? Ficou claro alguma dúvida? Então nós vamos lá, ó, o tema está contido no assunto, ou seja, o assunto é maior, né, tem uma característica global, enquanto o tema é determinado recorte dentro do assunto.
seja, ele é mais específico, certo? Então, até ilustrei aqui, ó. O assunto é esse solzão, essa nuvem bem grandiosa. Já o tema, a gente vai ter vários tipos de clima, né? Tem dia que o sol está mais brilhoso, tem dia que o sol está um pouco mais brando. Então, a gente pode ter vários tipos, né, de temáticas dentro de um assunto também. Tá bom? Isso era só para ilustrar. E lembrando, né, agora é hora da avaliação, não é hora da atividade. Né? Vai estar publicado lá, eu vou sair daqui, eu só vou mudar a pessoa tão bonito. Como assim, Rian? Não entendi. Ah, vocês ligaram as câmeras? Eu vou já olhar no meu computador. Deixa eu só sair o ESC aqui. Estava vendo a Isabela e a Mailana. Olha aí, eu vou até parar de apresentar. Só assim eu vejo os rostos de vocês. Olha, eu vou me emocionar desse jeito. Esse é o objetivo. A gente tá com Pois- saudade, homem. Ô, galera, valeu. Eu também tô, vendo. Eu gosto desses meus pimentinhas todos aqui. Valeu É mó mesmo. pai a pessoa ficar aqui em casa sem ver vocês. A gente só vem vídeo, mas não é a mesma também coisa, acho, não. Bianca. Vamos começar aqui. Né? Também tem Eu queria falar uma que a coisa. Mailana disse na reunião que a gente participou da sexta-feira. Por exemplo, um dos meus medos de retornar agora também, por mais, é que, por exemplo, vocês veem, se vocês olharem na rua agora, as pessoas parece que perderam o medo, né? Não estão tomando mais os cuidados. E, né, no meu caso, eu sou muito novo, mas eu já sou hipertenso. Então, eu já sou do grupo de risco. Então, mesmo dando aula, por exemplo, só para 10 alunos em cada turma, é ainda um risco maior para mim do que, né, para outras pessoas. Então, por exemplo, se você, olha, eu só vou no centro para resolver o que é realmente mais importante. Né? Ou sair, por exemplo, no final de semana passada, eu estava muito abusado, eu botei ele dentro do carro só para verificar algumas coisas. Não para ver se ele se distrair, eu me admirei do tanto de pessoas assim no calçadão, não só no calçadão, mas nas lanchonetes com uma proximidade tão perto, não só do meu grupinho ali. Uma coisa, por exemplo, eu vou sair com a minha família, vou me sentar numa mesa. Então, nós todos ali não estamos doentes. Mas eles ficam tão próximos das outras pessoas que a gente não vê. Né? A gente não sabe. Por exemplo, eu falando aqui um sussurrozinho da minha saliva, se o vento leva e bater em você, você corre o risco de ser contaminado. Né? Então, a gente também tem que ter, mas se Deus quiser, a gente vai voltar logo para as aulas, a gente vai enfrentar, né, e vencer essa bendita pandemia, e mesmo assim, obrigado aí pela surpresa, tá? Aí, matando a saudade desses rostinhos angelicais, sabe? Professor, Eu sou um anjo. a gente quer falar Né? uma Mas Você é muito coisinha, bonito. professor. Professor, Mas obrigado mesmo. pode meninas. falar. É bom ver assim o rostinho de vocês. Esses carinhas sérios, aí o Juan todo tão sério. Nem parece aquele pimentinha na sala, né? Agora, Na sala de aula, fecha a boca, mas agora. né? Então, Professor, posso falar realmente, agora? Você não deixa. Professor, deixa eu parar. Oi. tá me ouvindo?